Ora, 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 sejam muito bem-vindos ao primeiro dia aqui da Semana da Fluência, onde eu vou compartilhar com vocês um método que de fato mudou a minha vida através do inglês e eu espero de coração que mude a vida de vocês também. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Leonardo, tenho 25 anos, atualmente moro aqui em Dubai, né? Vivo viajando pelo mundo, já fui, por exemplo, para países como China, Japão, Rússia, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e tudo isso, graças a Deus, primeiramente, e depois coloco minha mão no fogo para falar. Se não fosse o inglês, eu não estaria fazendo isso tudo, não estaria morando em Dubai, não estaria viajando pelo mundo. Então, de fato, o inglês abre portas. E eu já estou aqui, né, com o computador na mão para mostrar para vocês como que funciona esse método revolucionário de aprendizado de inglês, mas antes eu quero falar com vocês como que surgiu esse tal método. Tava eu com meus 18 para 19 anos me mudando para Portugal, né, em busca de uma vida melhor, o sonho europeu, e chegando em terras portuguesas, eu tomei um susto. Simplesmente mandando currículo aqui e acolá, eu tive um tanto de portas de trabalho fechadas na minha cara. Por quê? Eu não sabia falar o inglês. Só para vocês terem uma ideia, fazendo um comparativo da população de Portugal que fala inglês e a população do Brasil que fala inglês. Vou deixar aqui 3 segundos para vocês me responderem essa questão. Quantos por cento que vocês acham da população de Portugal que fala inglês e quantos por cento da nossa população, população brasileira, que consegue de fato se comunicar na língua inglesa? Ó, quero que vocês chutem aí, ó. 2, 3 segundos e lá vem dados estrondosos. Aqui não é eu que estou falando não, se você pesquisar na internet vocês vão achar também. Em Portugal, cerca de 56% da população consegue de fato se comunicar na língua inglesa. Enquanto a gente no Brasil, somente 5% da nossa população que fala inglês. Enquanto desses 5%, somente 1% se comunica de forma fluente. Então o que isso significa para vocês? Se você está no Brasil e aprende inglês, você faz parte daquele 1% da nossa população que se comunica na língua inglesa. Agora, pô, Leo, eu moro aqui nos Estados Unidos, moro em Portugal, aí o inglês não é mais opcional, uma melhoria de currículo, melhoria de carreira. O inglês é de fato obrigatório. Então naquela minha situação concreta, chegando em Portugal com os 18 para 19 anos, tendo um tanto de portas de emprego fechadas na minha cara, eu falei assim comigo: meu Deus, eu preciso de aprender o inglês, mas é aprender para ontem. Nessa altura eu comecei a trabalhar, por exemplo, de faxineiro, lavando prato, né? Me orgulho dessas profissões, me fizeram chegar onde eu estou hoje, mas as empresas tops, com oportunidades de trabalho boas, pediam inglês. Trabalhar, por exemplo, no hotel de 5 estrelas, guia turístico. Guia turístico lá na Europa recebe muita grana. Eles não me aceitavam, eu não tinha língua inglesa. Daí ao mesmo tempo eu pensava, meu Deus, se eu for me matricular naquelas escolas tradicionais que a gente está acostumado para aprender inglês, primeiro que eu vou ter que pagar uns 300, 500 reais por mês para me matricular. E depois, o aprendizado, a gente sabe, né? Nessas escolas a gente leva 2, 3 anos para começar a se comunicar. E eu não tinha tempo para isso. Eu tinha que aprender o inglês para ontem, porque tinha conta para pagar, tinha isso e aquilo. Eu precisava do dinheiro e não estava conseguindo um trabalho bom, que pagava bem. Foi aí que eu comecei a estudar em casa e cheguei à conclusão, né? Estudando, falei, peraí, essa forma aqui de aprendizado, ela é muito boa. Aí eu aprendi o inglês em tempo recorde na altura. Já comecei a trabalhar em recepções de hotéis chiques lá em Portugal, comecei a trabalhar como guia turístico também na altura, e tudo isso numa fração de meses. Depois disso, visto que eu estava estudando também lá em Portugal, eu mandei uma aplicação para estudar na França, aquele programa de Erasmus que a gente tem na Europa, fazer intercâmbio. E eles me aceitaram na Universidade de Paris. Pensa, Universidade de Paris, só que eles falaram comigo, você tem 2 meses, olha isso, 2 meses para mandar um comprovativo para a gente, comprovando, de fato, que você se comunica em francês. E o melhor, na altura que eu tinha feito a aplicação, eu coloquei que eu falava francês, mas não falava nada. Eu só estava cheio de vontade, sabe? Então, desde a altura que eu fui aceito na Universidade da França, eu tive 2 meses para sair do zero e aprender o francês de forma fluente.
E eu consegui, pessoal. Depois de 2 meses, eu estava ligando para a secretaria da universidade, estava conversando com a galera de Paris tranquilamente pelo telefone. Acaba que na altura, por uma questão de documentação lá em Portugal, o CEF estava demorando a emitir meus documentos, eu acabei não indo, infelizmente, para a França. Mas como se diz, Deus escreve certo por linhas tortas. Mal sabia eu, né, que aquele aprendizado de francês, o que eu estava aprendendo de inglês, ia mudar a minha vida para sempre. Que depois de ter aprendido inglês, francês, usando esse método que eu vou mostrar para vocês aqui, eu criei gosto de fato pelas línguas. Hoje em dia eu falo 6 idiomas, ó. Nem cabe numa mão só. Português, que é minha língua nativa, o inglês, o espanhol, o francês, o italiano e até mesmo hoje em dia aqui em Dubai, o árabe. Por exemplo, a palhinha aqui muito rápido. Saadatu wassada titabasa barrakuna ahlambikuna lahadi. Falando aqui, ó, em árabe para vocês verem que eu não tô brincando. Mas de todos esses idiomas que eu aprendi aí, digamos, por hobby, eu tenho que dizer, o inglês é de fato hoje em dia o idioma mais importante. Com o inglês, por exemplo, hoje em dia você consegue fazer qualquer viagem internacional. Eu, por exemplo, já fui para China, Japão, eu não falo mandarim, não falo japonês. Você consegue se comunicar em qualquer país hoje em dia através do inglês. Depois, se você quiser morar fora, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, países que já têm de fato a língua inglesa como oficial, o inglês vai ser obrigatório. E esses países aí, ó, normalmente têm salário atrativo. Ah, Léo, mas eu tô indo para um país que não tem o inglês como idioma oficial. Portugal, França, Alemanha. Tantas pessoas que eu já vi indo trabalhar nesses países através do inglês. Um exemplo disso, antes da gente aqui, ó, para o que realmente importa, é um amigo meu. Eu gosto de compartilhar essa história dele. Imagina, ele morava no Brasil, trabalhava na área de TI, tirava aí seus 3 a 4 mil reais por mês. Estudou depois o inglês, uma empresa alemã estava contratando e eles só pediam, olha só, pediam só inglês, não pediam alemão. Ele mandou currículo para essa empresa alemã que pedia o inglês no currículo da pessoa e ele foi aceito. Chegando na Alemanha, começou já com um salário de 16 a 17 mil reais fazendo a conversão. Ele já trabalhava na área de TI, aprendeu inglês, mandou currículo para a empresa alemã e olha, a diferença de salário que ele teve. Ou seja, o inglês também te dá a possibilidade de melhorar a sua carreira. Mas enfim, chegou também agora finalmente o seu momento de mudar de vida através do inglês. Vem cá pro computador. Tcharam, tcharam, Semana da Fluência, método SVC, a nossa primeira aula aí no dia 28/11, hoje. O que é o método SVC? Esse método que, se Deus quiser, vai fazer você chegar à fluência rapidamente, mudar de vida. É o método que foca no que realmente importa em um idioma, que são os sujeitos, verbos e complementos do verbo. Aqui a gente vai ter foco em comunicação através desses elementos. Pô, Léo, mas como que isso aí funciona na prática? Por exemplo, colocando isso tudo em uma frase. Eu como salada todos os dias, que em inglês ficaria I eat salad every day. Percebam que nessa frase aqui eu tenho todos esses elementos que eu acabei de citar. Eu seria o nosso sujeito, né? Como seria o nosso verbo, o verbo comer, conjugado aqui na primeira pessoa do singular. Eu como, ficaria, por exemplo, eles comem, nós comemos, e depois eu ensino para vocês essas conjugações em inglês. Isso tudo seria o nosso complemento do verbo, aquilo que vai dar sentido ao restante da frase. Porque olha só, eu falo, eu como, não tem um sentido completo, a pessoa vai me perguntar, você come o quê? Come quando? Come onde? Então, esse complemento do verbo vai dar sentido ao restante da frase que eu já falei. Então, isso em inglês ficaria I eat salad every day. Então, o que eu gosto de fazer ao transcorrer do curso, nas aulas junto com vocês? Eu trago frases, por exemplo, aqui a número 1, número 2, que a gente vai trabalhar aqui nessa aula, e destrincho tudo junto com vocês. Destrincho palavra por palavra para vocês entenderem o real significado e mostro como que é a pronúncia correta de cada partezinha, cada detalhe. Então, para vocês entenderem melhor, vamos lá fazer a número 1. Estamos aqui. We are sleeping very late these days. We should sleep earlier. Como que fica isso aqui em português? Nós estamos dormindo muito tarde estes dias. Nós deveríamos dormir mais cedo. É, digamos, a tradução direta dessa nossa frase. Repito.
We are sleeping very late these days. We should sleep earlier. Pessoal, pega um caderninho, qualquer palavra, qualquer explicação que eu dê aqui e vocês ainda não têm conhecimento, anota de lado. Depois me manda, por exemplo, dúvida, vai treinando, que isso tudo vai fixar na mente de vocês. E outra coisa importante, tentem ao máximo repetir. Tudo que eu falar aqui, repitam, para vocês também treinarem a pronúncia. Então, o que que significa cada palavrinha aqui dessa frase? O we significa nós em inglês. We é nós, primeira pessoa do plural. We are, verbo to be conjugado na primeira pessoa do plural. O verbo to be, o que que ele significa? Ser, estar. I am, eu sou barra eu estou. We are, nós somos barra nós estamos. Por exemplo, aqui a gente tem todo o verbo to be no presente. Olha que fácil. I am, you are, we are, they are, she is, he is, it is, you are. Esse you are a gente tem no plural e no singular. Então pensem só a metodologia SVC, como que ela é. Aquilo, ó, verbo to be que eles ensinam nas escolas do Brasil, leva tempo para o pessoal aprender. Aqui vocês vão aprender rapidinho em uma frase, eu já estou mostrando tudo para vocês. Se vocês anotam isso aqui tudo, vocês já sabem fazer o verbo to be no presente, que é eu sou, você é, nós somos, eles ou elas são, ela é, ele é, isso, né? It is. Isso aqui é o sujeito neutro. Ao transcorrer do curso, vocês entendem como se usa o sujeito neutro na língua inglesa. E o you are, que é o plural, vocês são. Anotando isso, meio caminho já está andado. Aquele verbo to be que custou para vocês aprenderem na escola, aqui vocês já vão tirar de letra. E depois, to sleep, que a gente tem na frase. To sleep é a forma infinitiva, dormir. Tudo aquilo que termina com R na língua portuguesa é a forma infinitiva. Por exemplo, correr, andar, dormir, falar. Percebam que aqui tudo eu estou usando o R no finalzinho da palavra, no finalzinho do verbo. Essa é a forma infinitiva. Como que fica a forma infinitiva em inglês? A gente pega o verbozinho, né, sleep, a gente sabe que é dormir, e coloca o to before. To before, o to antes da palavrinha. Então, to sleep é a mesma coisa de dormir. Se eu quiser falar, por exemplo, eu durmo, em inglês ficaria I sleep. A gente não vai colocar o to mais, porque não está na forma infinitiva. Então, na frase em questão, a gente usou sleeping. Olha só, sleeping, que é dormindo, é o nosso gerúndio do português. Então, sleeping, dormindo, a gente só acrescentou esse ing no final e ficou dormindo. O mesmo, por exemplo, com eating, to eat, né? Comer. Vai ser comer e comendo vai ser eating. Drinking, que na forma originária, na forma infinitiva, seria to drink, beber. Drinking, bebendo. Walking, né? To walk, que é caminhar, andar. Então, to walk é andar, enquanto walking, acrescentando o ing no finalzinho da palavra, é andando, caminhando. Beleza, olha só, já aprendendo gerúndio, já aprendendo o verbo to be na primeira aulinha. Olha que coisa boa. Vai anotando, hein? Porque é normal. São várias informações, pode parecer confuso, mas anotando rapidinho vocês esclarecem tudo. Depois, o very é muito, intensidade a alguma outra palavra. A gente chama isso aí, nos idiomas, de advérbio, né? É o que está dando intensidade a uma outra palavrinha. Por exemplo, very late, muito tarde. Late significa tarde e esse very significa muito, ok? Very late, muito tarde. Outros exemplos. Peraí, isso. Outros exemplos. Very beautiful, muito bonita, muito bonito. E depois, very ugly. Normalmente a gente sabe o que significa beautiful, né? No Brasil, a maioria das pessoas já sabem. E feio, feia, é ugly. Então, muito feio, muito feia é very ugly. O very aí sendo o nosso advérbio da intensidade, alguma outra palavrinha. Depois usamos aqui these days. O que significa these? Significa estes. These é como se fosse um i mais forte. These. A gente tem o this,
E aqui o these. É meio parecido, eu assumo que sim, mas num contexto de frase a gente consegue diferenciar essas duas palavrinhas. Ao transcorrer do curso, eu tenho uma aula específica mostrando para vocês a diferença desses itens. These, this, that, these de novo e those. Que aqui, explicando rapidamente para vocês, é estes, este, aquele, estes, aqueles, ok? Tudo isso eu explico também ao transcorrer do curso, mas aí, agora se vocês já quiserem anotar, ficarem com essa ideia, tá aqui. This, estes, this, este, that, aquele, né, o this, estou repetindo aqui, e depois o those, que é aqueles. Perfeito. They, essa é a pronúncia do they. Olha aí, they, a mesma coisa que falar assim, eu dei. É dia em inglês. Vou colocar aqui anotado, dia. Should, olha só, deve, deveria. Por exemplo, como que isso aqui fica numa outra frase? A gente está falando aqui, we should sleep earlier. Como que isso aqui fica, por exemplo, na outra frase, I should have changed this. Eu deveria, olha só, vou colocar a tradução. Eu deveria ter trocado isso. E olha só aquele esse, né? Este barra isto fazendo sentido aqui na nossa frase. Eu deveria ter trocado isso. I should have changed this. E olha só esse earlier, mais cedo. Esse ER no finalzinho das palavras em inglês é mágico. Ele dá uma ideia comparativa. Olha só, early em inglês significa cedo. Quando eu coloco o ER no final, fica mais cedo, earlier. Late é tarde. Se eu quiser falar que está mais tarde, eu vou falar later. Ou então posso falar também na pronúncia americana, later. Ok? Depois, hot é quente, seguindo essa mesma linha de raciocínio. Se hot é quente e eu quero falar mais quente, vai ficar hotter. Então, esse ER também é uma das mágicas da língua inglesa. Você já sabe a palavrinha, adiciona o R, mas um mundo que se abre à sua frente, né? Você já sabe falar várias outras palavras aprendendo esse ER. E depois aqui a número 2. I wanna play guitar, but I don't know how. Eu quero tocar guitarra, mas eu não sei como. Vamos lá destrinchar essa palavrinha também. I é o eu, primeira pessoa do singular na língua inglesa. Lembrando, pessoal, que os sujeitos da língua inglesa eu ensino no curso de uma forma muito rápida, ok? Talvez com 2 dias vocês já conseguem aprender todos os sujeitos da língua inglesa. Que adianto aqui, são 8, ok? Então é bem fácil, aprender 8 palavrinhas em 1 para 2 dias. Assim, depende da metodologia SVC, que é boa, vocês estão vendo aqui, que ajuda bastante no vosso aprendizado e treinar. Conforme eu estou falando para vocês, anotem do lado e vai vendo. Eu também passo algumas formas que eu uso de memorização para vocês. Vamos lá. I wanna. O que significa wanna? É o mesmo que want mais to em inglês. I wanna. Want, querer, mais palavra no infinitivo a seguir. Tocar, falar, dormir. Por exemplo, I wanna play. Eu quero jogar, eu quero tocar, né? No caso, tocar guitarra. I wanna speak. I wanna sleep. Então, aqui eu tenho a palavrinha no infinitivo, né? Dormir, speak, falar. Então, eu usaria o to antes, conforme eu expliquei para vocês. E antes eu estou usando o want. Então, visto que eu estou usando o want e depois eu tenho que usar a palavrinha no infinitivo, vai ficar aqui essa abreviação wanna, ok? I wanna speak, I wanna sleep. E por assim adiante. Play é um sentido ali de tocar, brincar, jogar, ok? A palavra play, anota aí, ó. PlayStation é estação de jogos, uma estação onde que a gente joga, né? PlayStation. Fica aí as dicas do curso, né? Do método SVC. Guitar, a gente está acostumado em falar guitarra no Brasil. Tem guitarra e o violão. O violão que a gente está acostumado em inglês, a gente chama de acoustic guitar. É como se fosse a guitarra acústica. E a guitarra que a gente está acostumado, né, aquelas guitarras elétricas, é electric guitar. Então fica a diferença. Violão em inglês é acoustic guitar e depois guitarra que a gente está acostumado é electric guitar. Beleza? Seguindo adiante. But, eu chamo isso aqui de palavra de conexão. Mas.
Eu gosto dele, mas ele é feio. É uma ideia de contradição. Não confundam o mas com o mais. Pessoal, por favor, o mas ele tem uma ideia de contradição. Eu gosto dele, mas ele é feio. Né? Eu gosto dele, contradição, mas ele é feio. Então é o but. I like him. Isso aqui ficar em inglês. I like him, but he's ugly. Aí você me quebra, né? I like him, but he's ugly. Vamos lá, pessoal. Do not. Isso aqui é a forma de negação. Quando a gente coloca de forma abreviada, fica don't, que é o do not, negação. Know, saber, né? Não é que know. Esse K no início da palavra, ele é... ignora ele. Não é que know, é know. Olha só, know, saber. I know, you know. Eu sei, você sabe. We know, nós sabemos. Então é know, não que know. E depois a nossa última palavrinha, não menos importante, é o how, que significa como. Exemplo, how you do this? Como você faz isso? Então, anota também. Pessoal, eu sei que são várias informações, mas repito, vocês anotando e fazendo isso aqui constantemente, eu tenho certeza absoluta que assim, não tem como vocês não aprenderem, porque de fato aqui a gente está usando o que realmente importa do idioma. Eu gosto de fazer recapitulação com vocês também, né, para ver o que que a gente aprendeu. Então, vamos aqui de uma forma rápida, já ver o que que a gente viu nessa aula e a gente finaliza. Vimos aqui que o we significa nós, temos o we are, que é o verbo conjugado, né, a primeira pessoa do plural, que é o verbo to be. I am, you are, we are, they are, she is, he is, it is, you are. Isso tudo é o verbo to be. A gente está vendo aqui na nossa primeira aula, é algo fácil, rapidamente a gente aprende fazendo prática. To sleep, forma infinitiva de dormir. Sleeping é o gerúndio, né? Dormindo, esse ing no final da palavrinha em inglês. Very é ali um advérbio de intensidade, por exemplo, very late, very beautiful, muito atrasado, muito tarde, ou very beautiful, muito bonito, muito bonita. Aqui as palavrinhas, né, de indicações, estes, este, aquele, estes, aqueles, que é these, this, that, e depois o those. Day, que a gente tem a pronúncia de day, eu dei, que é dia. Should, que significa deve, deveria. Em um exemplo de frase, I should have changed this. Eu deveria ter trocado isso. O nosso ER, que é muito útil, que dá uma ideia de comparação, né? Por exemplo, early, cedo, earlier, mais cedo. Hot, quente, e hotter, mais quente. Late, tarde, e later, mais tarde. E depois, na número 2, vimos que o I é eu, primeira pessoa do singular. Wanna é a junção do want mais to. O play, a gente vai usar ali para tocar, brincar, jogar. Tem um PlayStation na estação de jogos, estação para jogar. Guitar, temos a acoustic guitar, que é violão no Brasil, e electric guitar, a guitarra que a gente de fato está acostumado. But, palavra de conexão, mas é uma ideia de contradição, ok? Diferença do mas e do mais. E eu gosto dele, mas ele é feio. I like him, but he's ugly. Beleza? Do not, negação, que na frase fica I don't, né? I do not. É a abreviação do not, forma de negar em inglês. No, a gente sabe que não é que know, mas sim know. I know, you know. Eu sei, você, vocês sabem. E o how, que é o nosso como, significa como, how em inglês. Então, fazendo uma recapitulação muito rápida, pouco a pouco, tudo isso entra na mente de vocês. E amanhã, lembrando, a gente vai ter mais disso aqui tudo. Eu sei, repito, que são várias informações, mas eu peço de coração. Não é por mim, é por vocês. Anotem isso aqui tudo. Eu estou fazendo a minha parte, eu garanto, coloco minha mão no fogo por essa metodologia. Você seguindo passo a passo, vocês conseguem aprender, mas tem que ter dedicação de vossa parte. Então anota. Isso aqui não vão ser aulas maçantes. Só anota para vocês relembrarem. Pô, viu a palavra aqui agora, daqui 2 horas, rever, né, dar só uma vista de olhos. Eu passo, né, ao transcorrer do curso também, dicas essenciais que eu sigo para memorizar as palavras na mente e a gente não esquecer mais. Porque nós somos seres humanos, né? Se a gente não treinar, esquece. É normal, é parte do nosso cérebro. Eu tenho dificuldade em idiomas. Não é isso.
Talvez é a forma que você está usando para aprender que não é a mais apropriada. Então é isso, galera. A aula de hoje foi essa. Fiz uma apresentação do método SVC, uma apresentação minha. Foi mais corrida, talvez por conta disso. Amanhã, na aula número 2, a gente vai ter uma aula exclusiva só acerca do método SVC. Aí, de fato, vocês vão aprender muito, mais muita coisa. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês amanhã. Método SVC, um método que realmente funciona. Tamo junto!